Depois vejam lá na página dele. E você protegendo, quanto mais você protege do seu filho, não só do pai, mas do mundo como um todo, mais você desprotege essa criança dela lidar com o medo, com a frustração, com a sensação de que não é o super-herói que eu imaginava. Né? Imagina se a criança crescer achando que existe Papai Noel até a vida adulta. Né? Uhum, A hora que descobrir isso na vida adulta, vai ter a minha vida foi uma mentira, né? Porque teve alguém uhum. contando uma coisa que não existe a vida inteira. Então não adianta, você querendo ou não, essa criança ela vai ver o pai. Tá, eu não vou deixar porque o pai ele é seco, porque ele é agressivo, então eu não vou deixar meu filho ter contato O com ele. pai não tem obrigação nenhuma de ser aquilo que a mãe idealizou como pai, Exato. E sabe? aí, vamos responder aqui, ó. A gente Vamos, tem, vamos responder. Eu anotei até algumas coisas aqui. ó, vamos lá. Sobre pensão a gente já falou um pouquinho, né? Que a pensão Uhum. não bota preço no seu filho, né? Discuta nos bastidores essa questão de alimentação, de pensão alimentícia, de Paula, coisas materiais. eu já vi briga porque a mãe estava negando a pensão. Você acredita? Já viu o quê? Eu já vi uma briga acontecer porque o pai queria pagar e a mãe não queria receber. Nossa, essa eu nunca vi. Eu vi isso Por acontecer. orgulho, talvez, Não, isso porque aí ela ele teria queria, ela direito de. queria, ela queria que ele viesse, pegasse, fosse na escola, fosse na reunião, não sei o que, tá, tá, tá. E ele não queria fazer isso, ou não podia. Não sei se ele não queria ou se ele não podia. Não tenho certeza. Mas ele queria prover o que tinha de melhor para os filhos dele. Então, ele queria botar numa boa escola, ele, entendeu? Ele telefonava, aí não servia telefonar, tinha que pegar o carro e vir. Você percebe? E na casa da ex, né? Não podia levar os meninos também para casa dele, tinha que ser lá na dela. Aí eu falei, poxa, o que ele tem para oferecer é o dinheiro, e aí você não deixa os meninos receberem, eles ficam mais pobres ainda desse pai. Sabe? É Ainda uma, fica é pior. uma forma, é uma forma de amor também. É É uma uma forma de forma. amor também, É a né? única que ele Alguém, tem, é a única que ele é, sabe, né? alguém perguntou aí o seguinte: como achar que um pai ama o filho se ele não paga a pensão e se ele não vem ver? Aí depende. Depende, pode ser que você não ache, porque pode ser que o modelo de amor que você, aquilo que você reconhece como amor, não é o que outras pessoas reconheçam como amor. E isso é importante tomar muito cuidado. Às vezes a mãe tem um modelo de reconhecer o amor. O pai tem outro modelo de reconhecer o amor. E às vezes a criança tem um terceiro modelo. E ela fica sem reconhecer o amor dos dois genitores. Sim, Né? Então, isso é bem importante tomar cuidado em relação a isso. E alguém também falou assim, olha, é, meu marido, meu namorado, não sei, está usando droga e eu estou fazendo o possível para não afastar minha filha dele. Aí é muito bacana essa pergunta, né? A gente tem que muito usar do bom senso, sabe? Tem que ter um bom sim, senso assim. Ele sim. vai fazer mal, ele não vai fazer mal, né? Nunca cortar o contato, mas às vezes esse contato precisa ser supervisionado, Sim. E né? para Às isso vezes, nós temos a justiça, né, olhando para isso, para que tenha assim um controle, porque quando tem um agressor, quando tem um usuário de drogas, quando tem alguém que está colocando em risco a vida dessa criança, aí também nós temos que ter sim, um limite. Mas sim, sempre trazendo para a criança a real situação, né? Seu pai está doente, né? Ele, porque quem usa droga é uma pessoa adoecida, né? é, É o viciado, ele é uma pessoa é, doente. Então, assim como outras doenças, quando o cara tá na UTI, que você não pode levar o filho para ver o pai, ele é tá verdade, doente, é né? verdade, é verdade. Vamos responder mais algumas perguntas, Paula? Ou você separou mais Então, algum assunto aí? assim, mas só para dizer para essa mãe que colocou isso, né? Então, assim, a gente sabe que tem os limites, mas o que precisa haver é clareza, né? Dentro dessa decisão de não vou
deixar o meu filho ver o pai por conta disso, mas ainda assim, né, torcer para que em algum momento essa criança pode se comunicar com o pai, ó, não é porque o papai não está vindo aqui, porque às vezes o pai escolhe ir embora e some Uhum. da vida, É. né? Ó, É, você pode amar o seu pai ainda assim, porque você não sabe quais foram os motivos que fez com que ele fosse embora. E na vida adulta, muitas vezes, tem reconciliação desse uhum. pai com essa filho, né? Perdoando, aceitando, entendendo, É, explicando, é, né? é verdade, é verdade. O que a gente acaba vendo como experiência de consultório, muitas vezes, quando eu falo muitas vezes, é mais de 90% das vezes. Quando alguém é excluído do sistema familiar, quando alguém é excluído nos sentimentos, o pequeno, ou seja, o meu filho, vai repetir aqueles atos. Então a gente acaba tendo muitas repetições de destino, de coisas assim terríveis, sabe? É quase como se no nosso coração a gente estivesse falando assim: ah, então você está falando mal do meu avô? Então eu vou ser igual a ele para defendê-lo. A criança advoga repetindo as ações. E muitas vezes há um custo altíssimo, porque às vezes repetir essas ações significa ser infiel no casamento, usar droga, beber, qualquer coisa assim que traga esse desagrado, né? Paula, você me dá licença de responder uma pergunta aqui? Sim, claro. Tá aqui, olha. E quando a criança de 8 anos evita falar sobre a separação dos pais? Então, assim, esse não é um assunto para a criança mesmo. Ela não tem que falar nada, não. Não é da conta dela. Que bom, sabe? Quando eu li aqui essa pergunta, eu fico com a sensação de que essa criança está no lugar dela. Ela está evitando sair, fazer besteira, dar opinião. Ela não tem que falar. Né? No máximo, vocês têm que falar para ela assim: olha, as coisas agora são assim, agora você tem duas casas, mas o seu pai é o mesmo, a sua mãe é a mesma, e se você precisar de alguma coisa, me pede. A criança não tem que discutir esse assunto, não. Exato. E assim, é lógico que quando tem a separação, é preciso explicar o que está acontecendo, porque o pai não está mais lá na casa, né? Exato, Foi exato, embora. As coisas do exato. papai estão, né? Mudou de casa, trocou de cidade, aconteceu alguma coisa, precisa explicar, né? Não achar que também, porque não é da conta dessa criança, que ninguém fala nada, porque isso acontece também, né? Sim, Ninguém teve coragem de entrar nisso com a criança e a criança fica lá perdidaça também no meio disso, e às vezes ela não fala porque ela tá guardando algumas coisas ali com ela, com medo de falar. Porque assim, às vezes também os pais se separam em brigas, em discussões, e a criança tem medo de tocar naquele assunto e tocar na dor dos pais, né? Então ela evita. Mas também é explicar, é ser transparente dentro do que é possível para aquela criança, dentro do que não explicar, olha, porque o papai traiu a mamãe, né? E aí essa mulher, ele é, tá morando na casa dessa mulher e fica dando detalhes dos detalhes dos detalhes, é. né? Mas quando eu li Nossa, essa pergunta, eu fiquei em paz, sabe? Eu fiquei com é, uma sensação gostosa, do tipo assim, poxa, que criança sábia. Ela não tem que se sim, meter nisso mesmo, não, sabe? é- Normalmente essas pessoas se dão muito bem na vida. exato, porque ela só carrega o que é dela, né? Ela só carrega o Ela que é dela. São continua pessoas sendo bem criança. resolvidas. Ela continua sendo criança, vivendo coisas de criança, É. né? Agora, Existem desafios, tem outros meios de perceber se ela está angustiada, né? Por exemplo, sim, se o rendimento escolar caiu, se ela anda um pouco triste, se ela sim, adquiriu alguns hábitos, por exemplo, como roer unha, coisas que antes não existiam. Então você pode buscar uma ajuda, de preferência um lugar neutro. Aí o consultório é um lugar maravilhoso, porque assim, o consultório não é nem do pai nem da mãe, o consultório é dela. O consultório é é, da criança. E aquele profissional está ali para a criança. E aí ali a criança pode extravasar, né? Num ambiente exato, completamente neutro. Tá certo? exato. Mas é isso, é a gente não ficar mexendo, né, também ali na dor que é nossa. Porque às vezes a mãe também já cria uma expectativa de que o filho vai ficar mal, muito mal. Eu vou me separar e ele Uhum. vai sofrer.
E às vezes ele não sofre tanto assim, não. Às vezes ele estava sofrendo mais antes da relação do que depois, né? Que separa. Exato. Então, e Exatamente. ele Exatamente. vendo que a mãe tá bem, que o papai tá bem. Então, ó, filho, o papai não tá vindo, nós estamos resolvendo algumas coisas. Mas você quer escrever? Ah, o papai sumiu. Quer escrever? Quer fazer um desenho para ele? Tá sentindo saudade? Vamos fazer, vamos desenhar? Né? O papai não atende, foi embora, tá preso, aconteceu alguma coisa ruim. A criança tem o Exato. direito de expressar através do desenho, através da Sim. fala, através de uma leitura, mas tudo dentro do mundo dela, do que é Do mundo possível, do que dela. ela precisa saber sobre isso, né? Nunca Exato. jogar a raiva que você tem do outro, a revolta que você está nesse momento para o filho, porque o filho ele continua sendo filho, independente se o pai fez uma coisa terrível com a mãe ou se a mãe fez uma coisa terrível com o pai, o filho não vai deixar de ser filho. Exato. E Paula, aquela coisa, né? A é, gente pode falar, só para concluir isso, a gente, fala mal. Eu posso saber que meu pai é tudo, mas aqui dentro da minha casa, alguém falou mal dele lá na rua, eu vou defender ele com unhas e dentes. Então não adianta você querer, claro, né? claro. Não, sabe o exemplo perfeito disso? As Olimpíadas e a Copa do Mundo no Brasil. A gente pode falar mal do Brasil adoidado, mas a hora que o gringo fala, a gente quer pular no Vem um pescoço dele de argentino raiva. falar alguma coisa. Imagina, você tá maluco. Né? Agora, Paula, Exato. eu queria falar um negócio para você. Olha, veja o que você acha. Daqui 7 minutos vai fazer 1 hora de live e o Instagram vai Nossa, derrubar a gente. E tem um tá. monte de pergunta que não foi respondida. O que a gente faz? A Sim. gente faz um segundo tempo, a gente marca um outro dia e faz divórcio parte Vamos 2. marcar. Vamos marcar. Eu tenho atendimento também daqui a pouquinho. Mas eu acho que esse é um assunto que nós levantamos. A gente sabia disso, né? Porque a gente sabia que a gente ia mexer no, numas feridinhas assim. Não, a gente não quer deixar descobertas as feridas, né? A gente quer Sim, ajudar o que a gente pode para que as pessoas também não assistam a live e terminem com mais problemas, né? Que a é gente verdade. tenha que ajustar e Não, fazer com que vocês entendam, primeiro de tudo, o respeito, né? O amor, o equilíbrio nas relações, ele precisa acontecer, independente daquilo que a gente cria de expectativa do outro. Mas a gente ah, pode, vamos fazer mais outros encontros, talvez com o mesmo tema, mas enfim, a sim, gente não sim. falou de Se, alienação. se você quiser, Paula, podemos combinar para daqui uma semana exata, no mesmo horário. Não sei se você aí já está com o Sim. calendário completo. Na quinta-feira que vem, eu vou fazer uma live com a psiquiatra, a Gabriela, e isso já está combinado. Mas a gente pode até ver antes disso, não precisa ser na quarta, Pode, na quinta. A gente pode, faz pode. então na Mas quarta, a a gente gente faz na avisa quinta. vocês na nossa conta. A gente avisa vocês na Isso, nossa conta do Instagram. Eu queria só, ainda dá tempo de responder mais uma, tá, Paulo? claro, dá. Eu vi algumas perguntas aqui subindo assim. é, E quando a criança não aceita um novo relacionamento? E quando a criança convive ou não convive com a pessoa que causou a separação? Então vamos lá. Ninguém tem um poder de causar uma separação dentro do casal. O casal se separou por motivo dele, não de uma terceira pessoa. Não coloque essa culpa fora de você. Porque se você colocar essa responsabilidade fora de você, você não assume os ensinamentos dessa situação. E aí você entra numa nova relação, morrendo de medo, nunca acreditando no seu taco. Não é por aí, sabe? Se entrou uma terceira pessoa, é porque tinha um espaço aberto nessa relação. Isso é responsabilidade do casal. Sabe? Talvez essa outra terceira pessoa podia ter evitado. Não vou discutir isso. É uma questão de caráter, mas é responsabilidade do casal cuidar do casamento, tá? Porque assim, não dá para você pegar 8 bilhões de pessoas no mundo e mandar todo mundo ficar longe de você. Tem que partir de você para fora. Então, se a criança deve conviver, ela tem que conviver com o pai dela. E se o pai dela está com uma outra pessoa, então é do seu melhor interesse que essa criança
quando estiver lá, seja bem cuidada, seja bem tratada, receba bons exemplos. Isso pode doer no seu orgulho, dói pra caralho. Esse é o melhor termo que eu encontro, o melhor adjetivo de intensidade é esse, é pra caralho, dói, dói. Mas nós estamos aqui nessa live falando do melhor interesse para a criança. Então eu seria pretensioso se eu escondesse isso de vocês, tá certo? Agora, se você é uma pessoa nova, como eu vi a pergunta aí, que chegou e essa criança está triste, ame profundamente a mãe dessa criança, a parceira anterior do seu namorado, sabe? Porque se você usufrui hoje do Ó, benefício tem da 26 companhia dessa segundos. criança, Tá é por conta acabando. disso. Bom, 20 a segundos. gente dá notícias para Gente, vocês, pessoal. obrigada. A gente manda notícias aqui da próxima. Nós vamos fazer com certeza mais umas ali.